E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Hoje é sobre resolução de questões sobre inquérito policial, direito processual penal. Mas eu vou fazer o seguinte: antes de resolver as questões, o ideal é que você dê uma lida na lei seca. Então eu vou subindo aqui a tela, você vai dando pausa. Mas caso você não queira, pode ir já direto para as questões. Mas o ideal, antes de ir para as questões, é ler a lei seca. Já está aqui grifado alguns pontos importantes. Porque você lendo a lei seca sobre inquérito policial e depois indo para a resolução de questões sobre inquérito policial, você vai ter uma melhor compreensão do conteúdo. Então, vamos lá. Vou subindo e você vai dando pausa no vídeo. Isso vai ser de suma importância para que você compreenda melhor o assunto que diz respeito a inquérito policial, como as questões são cobradas em prova, e com isso você vai entender a melhor forma de se estudar a lei seca, que muitos têm dificuldade. Pronto, agora vamos para as questões. Questões comentadas sobre inquérito policial. Vamos para a primeira questão. Verificando que o fato evidentemente não constitui crime, o delegado poderá mandar arquivar o inquérito policial desde que o faça motivadamente. Questão fácil, questão errada. O delegado não pode mandar arquivar o inquérito. Vamos ver o que diz aqui o artigo 17 caput. Caput, para quem não sabe, é uma palavra em latim, significa cabeça, topo. Vamos lá. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. A pessoa que costuma decorar o artigo, que é a forma errada, tem que memorizar as palavras-chave e através das palavras-chave você vai vir no subconsciente o que você leu. Por exemplo, deixa eu explicar melhor, porque eu expliquei em outros vídeos, mas vou explicar de novo. Por exemplo, o artigo 28, você vai memorizar as palavras-chave aqui. Só que o artigo todo você vai fazer a leitura corriqueira habitual. Você memorizando as palavras-chave, como você faz a leitura corriqueira também, vai vir no subconsciente o que diz o contexto do artigo. Isso é muito importante para as provas. Não se deve decorar artigo. Então vamos lá, autoridade policial, que diz autoridade policial, que no caso é o delegado de polícia. Delegado, a pessoa às vezes poderia, poxa, mas eu li que era autoridade policial, pensei que fosse agente, escreveu não, no caso é delegado. O artigo 28 diz o seguinte: se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões evocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao Procurador-Geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Esse artigo aqui também é muito importante e é muito cobrado em provas, então dê muita atenção para ele também. Próximo. Entre as providências que a autoridade policial deverá tomar logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, encontra-se a reprodução simulada dos fatos, que somente deverá ser efetivada se não contrariar o que? Moralidade ou a ordem pública. Então, questão correta. Olha o que diz o artigo 7º. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá
proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie o que? Modalidade e ordem pública. Então, simulação dos fatos. Simulação dos fatos. Daqui também você vê como é importante a leitura da lei seca. Olha aquela questão do TJ. TJDFT. Aqui eu coloquei uma observação também que é de suma importância. Cabe salientar ainda que o réu não é obrigado a participar de reconstituição do crime. Haja vista que isso viola o quê? O princípio da presunção de inocência e suprime, ou seja, retira a garantia contra a autoincriminação. Então, a nível de conhecimento de prova, caso a banca coloque a situação hipotética e informe que o réu é obrigado a participar da reconstituição do crime, estará errada a questão, pois ele não é obrigado. Guarde essa informação. É muito importante para as provas. Próxima questão. O inquérito policial é um procedimento sigiloso e, nessa etapa, não são observados o contraditório e a ampla defesa. Questão correta. Vamos ver o que diz aqui. Artigo 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Além disso, também está certo porque não há acusação, mas sim uma investigação. Ou seja, não é uma acusação aqui para que ele busque o contraditório e a ampla defesa, mas sim uma mera investigação. Por isso que a questão está correta. Então, fique atento aos pontos aqui importantes. Aí eu aproveitei para trazer também as principais características do inquérito policial. Isso daqui também é muito importante para provas. Então, procure memorizar. O inquérito policial é inquisitivo, sigiloso, indisponível, dispensável, escrito, oficioso e discricionário. Preste muita atenção, pois é muito cobrado em provas. Próximo. O inquérito policial é um instrumento indispensável à averiguação do fato e da autoria criminosa. Questão errada. Por quê? O que diz aqui? Que ele é o quê? Dispensável. Olha a importância de você memorizar isso daqui. E o que diz aqui? Que ele é o quê? Indispensável. Então, por isso daqui você já acertaria a questão. Daí eu coloquei os comentários aqui. O inquérito policial não tem natureza de processo judicial. O inquérito policial não tem natureza de processo judicial, mas sim de processo administrativo. Então, mais uma informação para você. Ou seja, procedimento administrativo informativo, o qual busca indícios de autoria e de materialidade do crime. Informativo. Tem característica meramente informativa. O Ministério Público pode dispensar o inquérito quando tiver elementos suficientes para promover a ação penal. Assim, o inquérito policial não é imprescindível. Então, são informações preciosas para a sua prova. Próximo. Por inviabilizar a responsabilidade criminal, não se admite a notícia criminis anônima. Questão errada. Vamos lá. Aí eu também trouxe um exemplo para que você entenda melhor. Segundo o entendimento jurisprudencial, é permitida. Todavia, a autoridade policial deverá analisar se os fatos relatados são realmente verídicos. Aí eu coloquei aqui o exemplo. Só os entendedores entenderão por que eu coloquei Caio, Tício e Mévio. Vamos lá. Suponha que Caio presencia Tício e Mévio cometendo um crime de roubo. Ante o exposto, de forma anônima, Caio informa a polícia sobre tal infração penal. Aqui configura-se a notícia crimes anônima.
Só que no caso aqui, a autoridade policial vai buscar vestígios, vai procurar saber se realmente procede a informação, não vá já de cara atender. Então, mais uma informação importante para sua prova. Próximo. O direito brasileiro reconhece o direito do defensor no interesse do representado de ter acesso amplo aos elementos de prova documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária que digam a respeito ao exercício do direito de defesa. Questão correta. Vamos lá. Com base nesse entendimento, no âmbito do inquérito policial, ressalva-se o acesso da defesa às diligências que, no momento do requerimento de vista dos autos, ainda estejam em tramitação ou ainda não tenham sido encerradas. Aí eu trouxe uma súmula vinculante aqui para vocês, a 14 do STF. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então veja bem, acesso amplo, elementos de prova documentados. Cadê? Acesso amplo, os elementos de provas já documentados. Então, não leia só a lei seca, artigos, tal. Leia súmulas do STF, STJ, súmulas vinculantes também. Súmulas vinculantes são poucas. Se o seu concurso diz respeito à Justiça do Trabalho, você vai ler também súmulas do TST, OJs, informativos, etc. Por isso que é a importância de aprofundar os estudos. Então, vamos lá. Por isso que a questão está correta aqui, conforme a súmula vinculante 14 do STF. Via de regra, em crimes de atribuição da Polícia Civil Estadual, caso o indiciado esteja preso, o prazo para a conclusão do inquérito será de 15 dias, podendo ser prorrogado. E caso o agente esteja solto, o prazo para a conclusão do inquérito será de 30 dias, podendo também ser prorrogado. Há dois erros aqui. Primeiro, o erro está aqui, e o segundo também, porque prorroga apenas uma vez. Vamos ver o que diz aqui. Inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, estando indiciado preso. E aqui colocou o quê? 15 dias. Aqui, primeiro erro. Preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nessa hipótese, a partir do dia em que executar a ordem de prisão. Essa informação aqui também é muito cobrada em provas, porque a banca pega esse artigo e coloca os prazos corretamente. Só que a banca pega e coloca outra informação aqui. Ou então a partir do conhecimento dos fatos, ou então qualquer outra coisa, menos essa informação. Então, quando diz a partir de tal coisa, é algo que a banca usa muito para alterar e fazer com que o candidato erre a questão. E 30 dias estando solto. Mas prorroga apenas uma vez. O erro também está aqui. Então o erro está aqui e aqui. Artigo 10 do Código de Processo Penal. A nível de curiosidade, eu trouxe aqui também referente à denúncia. Artigo 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de denúncia 5 dias preso, da data em que o Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, devolução do inquérito, contar-se-á da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Então, aqui tem muitas informações importantes. Inquérito 10 e 30. Denúncia 5 e 15.
E aqui já conta do quê? Da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial estando preso. E 15, aí tem aqui da devolução, contar-se-á da data que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Então, essas informações aqui também são muito importantes, porque a banca costuma trocar na prova. O inquérito policial, procedimento persecutório de caráter administrativo instaurado pela autoridade policial, tem como destinatário imediato o Ministério Público, titular único e exclusivo da ação penal. Então, questão errada. Vamos ver o que diz o artigo 19. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues a requerente, se o pedir mediante traslado. Se pedir mediante traslado. Então, aqui quando você vê um único, exclusivo, sempre, apenas, já tem que abrir o olho porque pode ser que a questão esteja errada. Prossigamos. O término do inquérito policial é caracterizado pela elaboração de um relatório e por sua juntada pela autoridade policial responsável, que não pode, nesse relatório, indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas. E aí, o que você acha? Essa questão está certa? Está errada? Vamos de novo. O término do inquérito policial é caracterizado pela elaboração de um relatório e por sua juntada pela autoridade policial responsável, que não pode, nesse relatório, indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas. Questão errada. Vamos ver aqui. Artigo 10, parágrafo 2º. No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando lugar onde possam ser encontradas. Então, ele poderá sim. Leitura da lei seca. Você precisa ler a lei seca. Além de resolver questões, você vê que há muitas informações na lei seca. Prossigamos. No inquérito policial, o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Questão correta. Vamos ver o que diz o artigo 14. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Então, você vê que está na lei seca. É de suma importância você ler a lei seca. Vamos para mais informação. Artigo 158 do Código de Processo Penal diz: quando a infração deixar vestígios, essa daqui é muito importante. A infração deixar vestígio será indispensável, ou seja, será imprescindível o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. A banca costuma cobrar muitas situações hipotéticas, coloca um texto lá e coloca essa informação aqui dentro do contexto. Então, é de suma importância você ler e entender isso daqui. No caso, haja vestígios, é de suma importância o quê? Que haja o exame de corpo de delito, é imprescindível. Mais na frente vai ter uma questão dessa, você vai entender melhor. No que se refere aos direitos e à aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, julgo o item a seguir. É nula a sentença condenatória fundamentada exclusivamente em elementos colhidos em inquérito policial. Questão correta. Vamos ver o que diz aqui.
Artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetitíveis e antecipadas. Então, a resposta está aqui. Leitura da lei seca. A respeito de ação penal, espécies e combinação de penas, julgue o item a seguir. Em se tratando de crimes sujeitos à ação penal pública condicionada, a representação do ofendido será irretratável depois de oferecida a denúncia. Questão correta. Vamos ver o que diz aqui. Artigo 25. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Então, questão que está aqui no artigo 25. Eu coloquei mais informações aqui para você. No entanto, ela será retratável antes de oferecida a denúncia. Cuidado com os peguinhas das bancas, porque a banca pode inverter a situação e invertendo poderá estar correta. Informação complementar sobre a decadência do direito de queixa ou de representação. Aqui é uma informação diferente um pouco, mas é muito importante, eu trouxe para você. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não a exerce dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do artigo, parágrafo 3º, artigo 100 do Código Penal, do dia em que se esgota o prazo para o oferecimento da denúncia. Outros que a informação, a ação da iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. Então, decadência aqui, 6 meses. A partir de quando sabe quem é o autor. No caso de queixa, ou representação eu trouxe porque esse é muito cobrado em provas também. Vamos lá. Eu acertei essa questão aqui só olhando essa informação aqui. Eu vou te informar por quê. Ó, mesmo que Carlos... Eu nem tinha lido isso daqui. Mesmo que Carlos confesse o crime, esse ato não suprirá a necessidade do laudo pericial para comprovar a materialidade do crime e a gravidade das lesões sofridas por Miro. Então, no caso de confissão, no caso que haja lesões, ou seja, sejam deixados vestígios, é imprescindível o lado pericial para que se comprove a materialidade do crime. Então, nesse contexto, já soube que a questão estava correta. Vamos ler o texto. Durante uma festa, após desentendimento entre Carlos e Miro, este proferiu xingamentos racistas contra aquele, o que levou Carlos a empurrar seu agressor, que caiu em uma mesa de vidro. Com um forte impacto, a mesa se despedaçou completamente e seus cacos causaram cortes profundos por todo o corpo de Miro. Os convidados ligaram para a polícia e para o corpo de bombeiros. Carlos foi preso em flagrante e Miro foi encaminhado ao hospital, onde ficou internado por 5 dias com risco de morte. Passou por procedimentos cirúrgicos e, posteriormente, teve de ficar afastado de sua atividade laboral por 32 dias. O Ministério Público denunciou o caso por lesão corporal de natureza grave. Então, como eu falei, só por essa informação, quando há vestígios, é indispensável que seja realizado o exame de corpo de delito. Aqui o artigo. Quando a infração deixa vestígios, será indispensável, ou seja, imprescindível, o exame de corpo de delito. Não podemos supri-lo, a confissão do acusado. Então, aqui é muito importante, é muito cobrado em provas, até em OAB. Então, leia muito a lei seca, resolva o máximo de questões de provas possíveis. E é isso aí, pessoal. Sei que o vídeo ficou grande, mas são muitas informações que através delas vocês poderão acertar muitas questões de provas. Então é isso aí. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Bons estudos e fui!